no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Boa tarde, galera. Nós somos o podcast do Cineclube Marighella e a gente criou esse espaço para manter vivo o espírito de companheirismo e troca de ideias. Um espaço para conversar abertamente sobre assuntos do momento a partir de uma perspectiva progressista. E a gente tem aqui uma convidada especial hoje. Não é isso, Léo? É isso aí, Gustavo. Bom, a gente está aqui com a Maria Júlia Ecard. Ela é graduanda de Serviço Social pelo Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal de Campos, da UF Campos. E ela está no momento como diretora do DCE da UF, né, o DCE Fernando Santa Cruz, e faz parte da União da Juventude Socialista. Esse ano vai acontecer a 7ª edição da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, o JURA, e tem como tema lutar, construir reforma agrária popular. Então, Maria Júlia, queria agradecer pela sua presença, é um prazer ter você com a gente aqui, muito obrigado. E queria começar pedindo para você explicar o que é o JURA, né? O que é a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, e contasse para a gente o que o JURA de 2020 vai ter diferente em relação às outras edições. Oi, gente. Como já me apresentaram, né? Eu sou a Maria Júlia, mas pode também me chamar de Maju, se preferirem, assim, para ficar melhor a conversa. A JURA, né, que é a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, ele teve seu início em 2014 e ele foi formulado em 2013, no segundo encontro de professores e do MST. E nesse encontro, né, foram formulados muitos debates em torno da reforma agrária e sentiu-se a necessidade da gente estar levando para as universidades esse debate, né? Então, a JURA ela se torna muito mais do que um simples debate em torno da reforma agrária. Ela se torna um movimento universitário que tem o intuito de unir forças, né, tanto do campo, quanto da cidade, quanto dos universitários, quanto dos militantes do campo, para a gente estar pautando não só a reforma agrária, a democratização do acesso à terra, mas também está pautando um projeto popular, né? Que, por exemplo, nós na universidade, né, a gente defende muito a educação pública de qualidade, a democratização do acesso à universidade, né, para que a universidade se torne cada vez mais popular, e os movimentos do campo, eles pautam a reforma agrária, a democratização da terra, né, a liberdade da produção, o combate às desigualdades. Então, são duas pautas que elas são muito juntas, né, são muito unidas, e se relacionam entre si quando a gente pensa num projeto popular para o desenvolvimento da nossa sociedade, um projeto popular para a sociedade que vise a igualdade, né, o combate às desigualdades e também a democratização da terra e a democratização da educação. Então, foi pensando em unir esses temas e também trazer outros eixos, como a soberania alimentar, como também a educação no campo, que a jornada universitária em defesa da reforma agrária ela surge, né? E na UF Campus, a gente teve a sua primeira realização em 2016, quando a gente fez, inclusive, a Marina, né, que vai estar participando do nosso debate amanhã, que eu vou estar falando mais um pouquinho mais adiante, ela participou, né, dessa primeira jornada. A gente realizou depois em 2017, já em parceria com o Cineclube Marighella também, em 2018, em 2019, e em 2020, né, a gente estava começando a construir, assim, começando a pensar nas atividades que a gente iria realizar, e aí a gente teve que paralisar nossas aulas por conta da pandemia, né? Então, a gente teria que repensar, e foi muito na parceria que a gente tem com a Ana, né, que é professora do Serviço Social, uma professora militante muito aguerrida e muito querida por todos nós do movimento estudantil. Foi a partir da nossa conversa com ela que a gente decidiu construir um novo formato de jornada esse ano, que seria em forma de debates virtuais, né, por meio de lives no Facebook, onde a gente abordasse diversos temas dentro dos eixos que são definidos assim pelo MST, pelos organizadores da JURA. E aí a gente começou a planejar
esse nosso evento, que vai ter o início amanhã, com a participação da Ana e da Marina, como eu disse, e a ideia é a gente fazer acontecer durante os meses de abril e maio, né? Que são os meses mesmo que ocorrem a Jura, porque também foi nesse período, né? Esse período foi definido, inclusive, muito por conta do dia 17 de abril, que é uma data importante no calendário do movimento, né, do MST, que foi quando, no dia 17 de abril de 1996, 21 militantes, né, do MST, que estavam na luta pela reforma agrária e pela democratização da terra, foram mortos, né, assassinados, executados na curva do S, no Pará. Então, também muito por conta disso, esse dia, né, foi considerado um dia de luta em memória e pedindo justiça por esses militantes assassinados, que os meses de abril e maio, abril conhecido como Abril Vermelho, que busca promover a visibilidade das ações da luta pela terra que o MST realiza, né, e vem realizando, relacionando com temas também, não só da reforma agrária, mas também da conjuntura. Então, por isso que a gente pensa em estar debatendo a reforma agrária e a soberania alimentar nesse período aí que a gente está vivendo de pandemia, do coronavírus e de isolamento social. Muito boa sua explicação para quem está chegando e conhecendo, né, o movimento agora, e conhecendo essa atividade que já existe há algum tempo. Essa atividade ela acontece em outras universidades também, Maju? Isso. A ideia, né, que aconteça nas universidades e nos institutos no ano passado, no ano de 2019, né? Foram mais de 60 universidades em todo o Brasil que realizaram a jornada. Então, é muito importante da gente perceber a proporção que a Jura está tomando, né? A proporção e mostrando que não é só um simples debate, não é só a gente estar debatendo a reforma agrária, é fazer com que a universidade também cumpra a sua função social, estar a serviço do povo e que a gente consiga cada vez mais mobilizar mais gente. Então, no ano de 2019, foram mais de 60 universidades que realizaram aí essa jornada e a gente espera que nesse ano ainda mais universidades consigam realizar, né? Lógico que repensando os modos, os modelos que a gente vai estar realizando esse evento aí, que tem tudo para ser bem importante para o momento que a gente está vivendo, né? A gente observa aí todas as ações que o MST tem feito, né? Tem realizado nesse período e que tem tido um papel muito mais importante do que o próprio governo. Então, eu espero que isso encabece muitas outras iniciativas pelas universidades e que a gente consiga dobrar, né? De 60 a gente consiga dobrar cada vez mais esse número aí de realizações da jornada. Realmente. Tomara que consiga, sim. E é uma coisa inédita também a maneira como está sendo realizado, porque nos anos anteriores as atividades foram presenciais. Então, né, é uma novidade. Né? Conta como é que está essa questão do espaço, onde é que ela vai acontecer? Explica pra gente. Essa questão né, ela está virtual agora, né? Como que os ouvintes podem acompanhar o debate que vai acontecer nessa quarta-feira, dia 22? A gente está gravando o programa na terça-feira, dia 21, e a jornada desse ano começa amanhã, na quarta-feira, 22, não é isso? Isso, começa amanhã. Amanhã a gente vai ter o nosso primeiro ciclo de debates, né, que vai estar abordando a reforma agrária e a soberania alimentar em tempos do Covid-19. E a gente também vai estar fazendo um resgate histórico da luta do MST no estado do Rio de Janeiro e na cidade de Campos dos Goytacazes. E a transmissão vai ser pelo perfil no Facebook do DCE da UF, DCE Fernando Santa Cruz, a partir das 20 horas, com a participação da Marina dos Santos, que é da Coordenação Nacional do MST, e da Ana Costa, que também é assistente social e professora da UF Campus. E eu também vou estar lá presente, mediando aí esse debate com essas duas mulheres que são incríveis. Então, amanhã, às 20 horas, transmissão pelo perfil do Facebook, da página do DCE da UF Fernando Santa Cruz. Bacana. Então, as pessoas vão poder acompanhar amanhã pelo Facebook, certo? Isso, online. A transmissão vai ser ao vivo. A transmissão vai ser ao vivo. A gente vai usar uma plataforma e vamos conseguir colocar a transmissão diretamente no Facebook para as pessoas também que quiserem fazer suas intervenções, algumas perguntas. A gente vai abrir um bloco para que a gente consiga responder essas perguntas aí e atender o máximo de pessoas possíveis. Inclusive, estão todos e todas convocados a participar. Com certeza, a gente vai estar lá também. E aí as pessoas vão se conectar pelo próprio Facebook, não precisa baixar nenhum tipo de aplicativo, plataforma, nada separado, né?
Pelo próprio Facebook Não, mesmo. a transmissão vai ser pelo próprio Facebook, isso. Ótimo. Pelo Facebook do DCE, a nossa página no Facebook. Beleza, e a gente vai publicar aqui nas nossas redes também. A gente já publicou a divulgação, mas a gente vai publicar novamente quando a gente for falar sobre o podcast. A gente vai divulgar também esse link para quem quiser acessar. E as outras atividades dessa edição do Jura, como é que nossos ouvintes podem acompanhar? Pela própria página do DCE Fernando Santa Cruz? Isso. A ideia é a gente estar realizando, né, nas próximas quarta-feiras também. A gente definiu toda quarta-feira a gente tentar fazer algum debate de abril e maio, né? Costuma acontecer nas universidades. Então, a gente sempre tem nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, dos movimentos sociais, a gente faz circular, a gente tem pedido, enviou para o pessoal do Sindipetro, enviou para o pessoal do Cineclube Marighella, tem enviado assim, para os nossos contatos, para os professores da UF, a UF até postou também nas suas redes sociais, e a ideia é a gente estar sempre divulgando o link da nossa página do Facebook, né, porque muita gente ainda não segue, inclusive sigam a página do DCE UF Fernando Santa Cruz no Facebook, para você estar acompanhando tudo. E a gente vai estar soltando sempre a programação lá, também nos grupos de WhatsApp e do Instagram. Aí, de amanhã, né, a gente já lançou, conseguiu atingir bastante gente, conseguiu mobilizar bastante gente, e eu espero aí que nos próximos a gente consiga mobilizar ainda mais. E as atividades vão ser todas, claro, online, né, para que as pessoas possam acompanhar cada um na sua casa, seguindo a recomendação do isolamento, não dando ouvidos ao nosso presidente e fazendo o que é certo. Não dando ouvidos ao nosso presidente. Exatamente. Por falar e no nosso presidente, o DCE se chama Fernando Santa Cruz em homenagem ao estudante, né, pai do atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que foi executado, desapareceu durante a ditadura militar, e o presidente até fez piada em cima disso. É por causa disso, não é? Você pode falar um pouquinho do DCE? Da UF Campus? Então, o DCE da UF Campus, né, leva um nome com muito orgulho, né, e admiração do Fernando Santa Cruz. Muito me emociona quando a gente fala disso. E ele foi estudante, né, contra a ditadura, né, ele foi símbolo da resistência contra a ditadura militar. E ele desapareceu em 22 de fevereiro de 1974, Fernando Santa Cruz, ele era estudante, né, da UF, ele foi aprovado no vestibular para Direito, ele fez Direito, né, quem fez Geografia foi Thelma Regina, que leva também o nome, né, do nosso núcleo da UJS dentro da UF, que Thelma Regina fez Geografia, e também foi uma das vítimas da ditadura militar. Então, ele foi estudante de Direito, morto na ditadura militar, e a gente ter o nome de Fernando Santa Cruz no nosso Diretório Central dos Estudantes é justamente para a gente resgatar a memória e a vida e a trajetória daqueles que tombaram na ditadura militar na defesa de um Estado democrático, na defesa de uma educação pública de qualidade, na defesa dos direitos sociais daqueles que historicamente são excluídos e marginalizados por esse sistema tão opressor. Então, Fernando Santa Cruz para a gente é mais do que um símbolo assim da luta, né? Fernando Santa Cruz é um grande incentivador dos nossos sonhos e objetivos do que a gente pensa para um projeto de universidade, para um projeto de país cada vez mais popular. O DCE tem esse nome há muito tempo ou foi rebatizado recentemente? Então, historicamente, assim, desde quando o DCE da UF aí, ele surgiu, ele leva o nome de Fernando Santa Cruz. Ah, tá, inclusive, legal. O diretório acadêmico de Direito também, da Unicamp, se eu não me engano, também levou esse nome, não, da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Levou o nome também de Fernando Santa Cruz, o diretório acadêmico. Não, legal. Então, a gente observa aí que ele era uma referência mesmo para muita gente. Não, eu te perguntei isso porque, por ignorância minha, eu desconhecia a história do Fernando Santa Cruz. Eu só fui conhecer a história agora, né, no governo Bolsonaro, que o presidente da República fez piada com Felipe Santa Cruz em relação à morte do pai dele, um desaparecido da ditadura militar. Então, mas aproveitando, como eu falei que eu só conhecia a história do Felipe Santa Cruz agora, aproveitando para perguntar,
Queria que você me dissesse se você acha que teve algum impacto o governo Bolsonaro no movimento estudantil da UF, porque a Universidade Federal Fluminense foi bastante visada pelo novo ministro da Educação. Enfim, você sentiu uma mudança dentro do movimento estudantil? Então, eu acho que desde antes do governo Bolsonaro a gente já vem sofrendo, né, uma série de impactos no que diz respeito aí aos investimentos em educação, né? Desde quando a emenda constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos em saúde e educação nessas áreas sociais, a gente já percebeu uma mudança, assim, a gente percebeu que o não investimento poderia gerar para a gente muitas consequências, né? Porque se a gente não investe em educação, se a gente não investe em ciência, se a gente não investe em pesquisa, como que a gente vai desenvolver o Brasil? E dentro da UF, eu lembro que na época dos cortes, né, quando logo a gente teve aí, né, a notícia dos cortes de 30%, a UFBA, né, na Bahia, e a UNB, a Universidade de Brasília, foram as 3 universidades que tiveram, logo no início, né, disso tudo, os cortes já ditos pelo governo Bolsonaro e pelo então ministro da Educação. E engraçado que foram as 3 universidades que naquele ano, né, receberam os encontros da União Nacional dos Estudantes. A UF, a gente realizou o encontro de negros e negras da UNE. Na UNB, a gente realizou o Congresso da UNE. E na Universidade Federal da Bahia, a gente realizou a Bienal dos Estudantes, né? A Bienal da UNE e também da UFES na época. Então, a gente observa que a perseguição do governo Bolsonaro e do governo Bolsonaro e também do ministro da Educação, é muito por um cunho ideológico, né? Porque eles não concordam que a gente esteja na rua defendendo nossos direitos e defendendo a educação do nosso país, que a gente esteja na rua defendendo o investimento em pesquisa, defendendo o investimento em ciência, defendendo o investimento nas áreas que são fundamentais para a gente desenvolver o nosso país, né? Então, se não tem investimento, não tem dinheiro para pagar contas de luz, se não tem investimento, não tem como fomentar mais bolsas de estudo, se não tem investimento, não tem como fomentar a pesquisa, se não tem investimento, não tem como a universidade cumprir sua função social e estar a serviço da população. E nós, em campus, a gente já tem muitas consequências, né? Que nós temos aí um prédio que está sendo construído há vários anos e que, na verdade, as obras estão paralisadas há vários anos, e a gente observa que com os cortes e o não investimento em educação, o sonho da gente ter uma estrutura ainda melhor para que a gente possa conseguir produzir e estudar ainda mais fica cada vez mais distante, né? Porque se não tem incentivo, se não tem fomento para a gente estar retomando as obras, a universidade não vai cumprir cada vez mais a sua função social de que é estar a serviço do povo, produzindo e estando mesmo do lado da população e do povo. Então, a nossa universidade, né, o nosso instituto, ele leva o nome de Instituto das Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional. Então, a gente tem cursos aí que contribuem muito para o desenvolvimento, não só da região norte fluminense, mas também da região noroeste fluminense, porque são muitos estudantes que saem diariamente de suas casas para poder estar indo cursar, né, fazer uma graduação, realizar seu sonho, não só o seu sonho da sua família também, ao entrar numa universidade pública. E se a gente vê um governo que vai na contramão disso tudo, que acredita que a educação não é a solução para os problemas que a gente tem enfrentado, não é a solução para a gente conseguir desenvolver o país, fica muito difícil a gente manter a estrutura da universidade de pé, e mais do que isso, né? Fica muito difícil a gente manter os nossos sonhos e os nossos anseios, assim, de uma universidade cada vez mais popularizada. E é por isso que a gente vai na contramão de tudo isso que o Bolsonaro e o seu governo e o ministro da Educação apresentam, né? Que o interesse deles é só mesmo financiar os mais ricos, dar dinheiro para os banqueiros, né? Com uma facilidade imensa. A gente observa isso aí agora na época da pandemia, que é tão difícil dar um auxílio emergencial para a população que precisa, mas é muito fácil dar dinheiro para os bancos, enriquecendo cada vez mais os banqueiros. Então, a gente observa, né, qual é o projeto de governo que o Bolsonaro defende. E é um projeto de governo que vai na contramão da defesa da educação do nosso país. Você conseguiu resumir em poucas palavras a política de governo do Bolsonaro para a educação. Eu tenho a oportunidade de cursar o mestrado na UF Campus, eu estou lá no PPGEDAP também, né, de desenvolvimento regional, e eu estou vendo de perto isso que você está falando. Realmente é lastimável
a gente ter que passar por uma situação dessa depois de ter passado por uma situação melhor de inclusão, né? Enfim, que a gente já conseguiu viver tempos melhores e agora a gente está passando por isso, infelizmente. Falar do MST, né, voltando aqui para o nosso tema da jornada pela reforma agrária e desse nosso governo, né, que é um governo de retrocessos sociais, houve um aumento. Primeiro, aproveitar para lembrar dos 24 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, como a Maju já falou, e o ano de 2019 registrou um aumento de conflitos no campo, né? Foi dos últimos 5 anos o ano com o maior número de conflitos, foram 1.833 casos registrados em 2019, um aumento de 23% no número de casos. Então, os movimentos sociais do campo, incluindo não só o MST, mas também você coloca os movimentos indígenas, né? Está tendo uma pressão para abrir a exploração econômica de garimpo em terras de reserva indígena, que são territórios bastante afastados, onde a violência contra essas populações, a gente aqui, que está nos centros urbanos, muitas vezes a gente não sabe do que está acontecendo, e o momento que o MST está sendo atacado e, paralelamente, o MST também está tentando responder, né, nesse momento de coronavírus e tem tentado colaborar, distribuiu essa semana 500 toneladas de alimentos saudáveis, produzidos sem agrotóxicos, por todo o país. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da situação do MST nesse contexto desse governo, né? O que significa essa jornada de 2020 realizada no meio dessa pandemia. Então, quando eu estava estudando, né, para poder participar daqui, eu tentei sempre estar fazendo um paralelo, né, do que o governo Bolsonaro tem feito e do que o MST e os movimentos sociais têm feito, né? E a gente observa, assim, uma diferença enorme do compromisso de que cada um está tendo, né? Porque enquanto o MST está dedicando doação de toneladas e toneladas, está dedicando a doação de toneladas e toneladas de alimentos às vítimas do massacre de Eldorado dos Carajás, né? O que eles têm feito, as doações estão sendo feitas em homenagem àqueles que foram executados no massacre de Eldorado do Carajás, já que não tem como estar realizando as passeatas que ocorrem também nos meses de abril, né? Então a gente observa aí que a gente vê que o MST está tendo um papel muito mais coerente, muito mais comprometido com a população, com o desenvolvimento do país, com o combate às desigualdades, e o governo Bolsonaro está tendo, né? E eu estava lendo uma reportagem que é muito interessante, que mostra, assim, do compromisso das bandeiras históricas do MST com o povo brasileiro, que dizia que toda vez que chega um alimento da reforma agrária na casa das pessoas, né, na casa das pessoas que precisam, além de ser um chamado para o povo contra o vírus, é também um chamado para o povo para estar na luta contra a fome, contra as desigualdades, né? Um chamado para o povo para mostrar que a luta pela reforma agrária não é só uma luta dos movimentos do campo, não é só uma luta do MST. A luta pela reforma agrária tem que ser uma luta de todo o povo brasileiro, né? Porque defender a reforma agrária, defender o projeto da reforma agrária, defender um projeto de uma soberania alimentar, defender o projeto da democratização da terra, da produção de alimentos saudáveis, né, da produção tendo a sua liberdade, né, as pessoas tendo a liberdade de poder plantar, de poder colher, tendo a sua terra, porque a gente observa que que a gente tem muita terra por esse Brasil, né? O Brasil tem aí, é um dos maiores países de concentração de terra que tem, né, o índice de maior concentração de terra do mundo. Então, tem muita terra sem ter gente ocupando essa terra para poder plantar, para poder produzir e para poder fazer cada vez mais essas ações de solidariedade. Então, quando a gente vê que o MST tem tido, né, mesmo em meio de isolamento social, mesmo em meio dessa pandemia, o compromisso em estar distribuindo toneladas e toneladas de alimentos saudáveis para a população, mostra que o projeto que o MST, que os movimentos sociais defendem, tem a responsabilidade com o povo brasileiro e com o desenvolvimento do nosso país, coisa que o Bolsonaro não tem feito, né, desde quando ele assumiu o governo, e não tem feito quando ele, por exemplo, fala que o isolamento social
não é necessário. Então, eu vi aqui, eu estava lendo, né, lendo bastante para poder estar participando aqui hoje, e eu fiquei abismada com as notícias que eu vi, em contraponto com as ações de solidariedade que o MST vem fazendo, né? Eu até anotei algumas que eu acho que seria importante também estar falando aqui, que a gente observa, por exemplo, que o governo federal ele tomou a primeira medida normativa, né, para enfrentar o coronavírus 2 meses e 11 dias depois da descoberta da doença. Então, como que um governo, né, como que um governante do nosso país, por exemplo, vai no domingo num ato que defende o fim do isolamento social, a volta do AI-5, e o Bolsonaro, por exemplo, fala que ele é a Constituição, que ele fala que não quer negociar nada, que ele quer ação pelo Brasil. Ele fala que ele está aqui, ele estava lá, né? Ele falava muito isso, que ele estava lá porque ele acreditava naquelas pessoas. E aquelas pessoas estavam lá porque defendiam o Brasil. Como assim defender um Brasil, defender a volta, né, de um período do nosso país que matou tanta gente, que executou tanta gente, que custou a vida de tantas pessoas? E aí, ao mesmo tempo, a gente vê que o MST vem fazendo é a defesa da vida, né? É querer levar alimento para aquelas pessoas que não têm, é querer dar condições para essas pessoas viverem nesse período, né? Porque se não tem emprego, se não tem dinheiro, se não tem comida em casa, o que a gente pode pensar para pelo menos dar um mínimo de dignidade para essas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis, né? Então a gente observa mesmo qual é o compromisso de uns e qual é o compromisso de outros. E hoje, assim, o compromisso que o MST está tendo, que os movimentos sociais estão tendo, que os movimentos sociais do campo estão tendo, é um compromisso que lá na frente a gente vai perceber o quanto essas ações foram importantes para a gente estar planejando, pensando e construindo um projeto muito melhor do que esse que a gente está vivendo, onde as desigualdades não prevaleçam, onde as opressões não prevaleçam, onde não tenha muita terra vazia, enquanto isso muita gente sem terra, né? Então eu acho que é por esse caminho. Se a gente ficar vendo só as maldades, se a gente ficar vendo só as ações que estão sendo tomadas pelo governo Bolsonaro, a gente fica com medo, né? Fica com muito medo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê aí o MST com tanta força, com tanta assim, potência nas ações, faz a gente ter esperança e pensar que em alguma hora ou outra a gente vai conseguir mudar o rumo disso tudo aí e as pessoas vão ser mesmo plenamente livres, vão conseguir produzir, vão poder consumir alimentos saudáveis e não vão ser massacradas. Não vão ser tão exploradas, né? Massacradas à custa do lucro e da obtenção de riqueza desses poucos aí que acham que tem muito. Eu acho que é isso. Não, é verdade. Você falou tudo. Acho que a grande diferença que a gente pode tirar aqui de lição do que você está comentando é que o presidente, diferente do presidente, as ações do MST estão aqui acontecendo em defesa da vida, né? E ele realmente não tem preocupação com a vida do povo brasileiro. Bom, acho que a gente está chegando no final. Antes de a gente partir para os agradecimentos finais, queria saber, Maju, se você teria alguma dica de filme para deixar para o nosso público, ouvinte, o que você poderia recomendar? Um filme, um documentário, enfim, dentro desse tema que a gente está conversando, o que você pode recomendar para os nossos ouvintes? Então, para já deixar todo mundo com água na boca, né, para os nossos debates que vão começar amanhã, eu indico o Forró em Cambaíba, né, que teve a direção, que foi lançado em 2013, né, foi realizado na época o documentário pelo Sindipetro, e ele mostra todo o processo do grupo, né, do MST, que no dia 2 de novembro de 2012 ocupou as terras da antiga usina de Cambaíba em Campos dos Goytacazes. Então, eu acredito que não tinha outra indicação melhor do que essa, né? Porque mostra tudo, mostra muito como foi, né, a movimentação, como aquelas lideranças, como aqueles militantes do campo se prepararam lá na Mocidade Louca, se reuniram, né, decidiram ir ocupar a usina de Cambaíba, sabendo de todas as dificuldades, ou nem esperando tantas dificuldades assim, né, como foi quando eles chegaram lá, que inclusive no final de tudo a gente teve aí o assassinato de Cícero Guedes, né, que foi uma liderança dessa ocupação. Cícero Guedes, que inclusive leva o Centro Acadêmico de Geografia da UF Campus, faz uma homenagem também a ele
quando leva o seu nome, Centro Acadêmico de Geografia Cícero Guedes. Então, esse documentário ele vai registrar muito a entrada, né, na terra, o assassinato do Cícero, as denúncias, inclusive, feitas pelo ex-delegado do DOPS, o Cláudio Guerra, que, inclusive, uma das suas declarações, né, foi de que o local foi utilizado nos anos 70 para queimar os corpos dos militantes vítimas da ditadura militar, entre eles Fernando Santa Cruz, que, como eu disse, leva o nome do nosso Diretório Central dos Estudantes. Então, mais do que assistir esse documentário, mais do que entender a importância da desapropriação daquela terra para a realização do assentamento, é também uma homenagem a todos os trabalhadores militantes que foram incinerados lá no período da ditadura, e também a todos os trabalhadores e os militantes do campo que decidiram ocupar aquela terra, que decidiram fazer daquela terra uma terra produtiva, acreditando que esta deveria cumprir a sua função social, né? Que é estar a serviço do povo e da população em geral. Então, eu super indico Forró em Cambaíba. É muito bonito, a gente já assistiu várias vezes na UF, e eu tenho certeza que quem assistir vai se envolver muito, né? E compreender como foi todo esse processo da ocupação lá na usina, e também como é importante a defesa da reforma agrária no nosso país, e a defesa também de um projeto popular para o desenvolvimento da nossa sociedade. E é isso. É isso, Forró em Cambaíba, que a gente já exibiu em edição do Cineclube Marighella, e que a gente também vai colocar essa indicação depois para os nossos ouvintes poderem acessar, né, e conhecer o documentário e poder assistir. No mais, muito eu acho emocionante. que muito emocionante, acho que todo mundo, né, se emociona. Exato, eu queria Léo. só aproveitar, como o Gustavo falou, não, realmente essa dica da Maju é ótima, a gente assistiu, a gente exibiu o Forró em Cambaíba em 2019, no dia 16 de outubro, num evento que pedia justiça para o Cícero Guedes. Foi na ocasião do júri popular, do julgamento do assassino do Cícero, né? E o Forró em Cambaíba é um documentário que foi dirigido pelo jornalista Vitor Menezes, que é professor da Uniflu também. E aí, nesse evento, a gente esteve debatendo a Ana Costa, professora da UF, queria mandar um abraço para ela, Luciane Silva, da UENF, a Priscila Viana, da Comissão Pastoral da Terra, e o Matheus Santos, que é um companheiro nosso que, desde a primeira atividade do Jura, que a gente fez em 2017, né, o Lu em Sagitário, o Matheus participou também, o Matheus Santos, que é filho do Cícero Guedes. Então, foi uma edição muito emocionante. E a Maju também mencionou o depoimento do Cláudio Guerra sobre a incineração de corpos assassinados pela ditadura militar na usina Cambaíba, em Campos. A gente passou também o Pastor Guerra, o nome do filme é Pastor Cláudio, a gente passou no Jura do ano passado. Isso, a gente passou no Jura do ano passado, no dia 10 de maio, e a gente esteve debatendo com a gente na ocasião a Luana Carvalho, do MST, a Tariane Bertosa, que estava representando a Comissão Pastoral da Terra, e o Vitor Menezes, diretor de Forró em Cambaíba. Verdade. Bom, a gente vai se encaminhar então para o final. Queria agradecer imensamente a participação da Maria Júlia Ecar aqui no nosso programa de hoje. A gente falou sobre bastante coisa, foi muito interessante, bastante elucidativo as colocações que a Maju fez. Então, queria convidar todo mundo a estar presente amanhã virtualmente na atividade da Jura, que vai acontecer pelo Facebook do diretório da UF, do Centro Acadêmico da UF, né, às 22 horas. É isso, queria deixar meu muito obrigado a você, Maju. Às 20 horas. 20 horas, desculpa, às 20 horas. Isso. Então, que amanhã vai estar acontecendo pelo Facebook, às 20 horas, certo? Mais uma vez, obrigado. E queria deixar aqui mais uma vez também o Cineclube Marighella está à disposição, à sua disposição, à disposição de todos e todas que querem fazer um debate franco como esse e trazer assuntos que são muito importantes para a nossa sociedade. Ai, gente, eu que agradeço de novo a oportunidade, né? É muito importante. Agradecer também a Ana Costa, né, que fez essa ponte para a gente estar podendo realizar aqui esse podcast. Eu espero que a gente consiga chegar em muita gente aí e convidar todo mundo para estar participando amanhã.
do nosso debate. Não esqueçam, às 20 horas, todo mundo nas suas casas assistindo. E para terminar, né, tem uma fala do Cícero no documentário, né, que ele saindo da mocidade, ele falava assim, nós viemos dançar o forró, nós vamos dançar o forró e acabou. Então, eu acredito que essa mensagem também fica para a gente, né? Nós vamos, uma hora ou outra, construir uma reforma agrária popular e acabou, né? Quer queira, quer não, esses aí detentores do poder que se acham donos desse monte de terra aí que a gente tem para produzir. Então é isso, estamos juntos na luta, lutar e construir uma hora ou outra a reforma agrária popular e um projeto aí popular para o nosso país que tire aí o sofrimento desse povo, que devolva de novo a liberdade, a dignidade e o sorriso no rosto também, que é importante. Muito obrigada, gente. É isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Valeu, Léo. Valeu, Maju. Valeu, Maju. Valeu, Gustavo. Valeu. Até a próxima. Tamo junto e até amanhã, hein? Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Estaremos lá. Valeu. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella.